Podemos? Boa noite a todos. Eu sou a Adiene, eu estou como segunda secretária da AGILS, da Associação Gaúcha de Intérprete de Língua de Sinais, na gestão 2023-2025, e em nome da diretoria da AGILS, eu agradeço a presença de todos aqui conosco nessa noite tão especial. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje com o tema Ética em Movimento, reflexões sobre a conduta profissional do tradutor-intérprete de Libras. E nessa transmissão nós vamos explorar os princípios éticos e as responsabilidades inerentes à atuação profissional da nossa área, né, dos tradutores e intérpretes de Libras. Nós abordaremos questões cruciais relacionadas ao nosso fazer profissional. Esperamos que essa discussão nos ajude a promover uma prática cada vez mais ética, responsável no campo da tradução e interpretação da língua de sinais. E para esse evento tão maravilhoso que a gente já vem pensando há algum tempo, temos a alegria de contar com uma pessoa muito, muito especial, com a Vânia. Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, pós-graduada em Letras Libras pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, a FAVENE, licenciada em Pedagogia em âmbito bilíngue pelo Departamento de Ensino Superior do INES, tradutora e intérprete de Libras com certificação em proficiência do ProLibras pelo MEC, extensão em tradução e interpretação de Libras e português no ensino superior, também pelo INES, atuando como tradutor e intérprete de Libras e português na Casa Civil e Ministério da Educação entre os anos de 2019 a 2021. E atualmente, a Vânia é coordenadora de gestão compartilhada na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, a SEDUC. E também ela desenvolve projetos de fomento à cultura surda. Ela é coordenadora de projetos sociais na área de surdez em instituições não governamentais e religiosas, por meio de organização de cursos livres de Libras e uma capacitação de tradutor e intérprete de Libras. Projetos para famílias de surdos e para os surdos. Educadora religiosa, certificado pelo Cefec, curso de formação de educadores cristãos. Também é colaboradora voluntária desde 2017 na Wycliffe Associations, o DOT Brasil, que é um projeto lindo de tradução da Bíblia para Libras, atuando como articuladora e intérprete de apoio. Essa é a Vânia que estará conosco aqui. Antes de a gente continuar, eu quero passar alguns avisos importantes. No decorrer da live, a gente vai compartilhar uma lista de presença, principalmente para os nossos associados, aqui no chat no YouTube. E será enviado um formulário via e-mail para os nossos sócios avaliarem o evento. Obrigado e iniciaremos agora a nossa live de fato, com a nossa vinheta. Então, agradecemos a presença de todos, sejam muito bem-vindos, e esse evento tão importante que discorrerá sobre um assunto tão relevante para a nossa categoria. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo tudo que será compartilhado aqui
pela nossa convidada e que isso enriqueça ainda mais a nossa prática. Mas eu quero lembrar a vocês que a AGIUS, quais são os nossos propósitos e a nossa missão. Nós, AGIUS, temos o propósito de defender os direitos e deveres dos profissionais TIOS, promover e incentivar a união, socialização e profissionalização da nossa categoria, disseminando conhecimento a nós relevante através de cursos, fóruns, debates e eventos em geral. Somos uma associação que visa auxiliar você, profissional ou estudante, tradutor, intérprete de língua de sinais. Como associação, todos são bem-vindos a participar, pois acreditamos na liberdade do ser, no respeito à diversidade de opiniões e pensamentos, desde que haja respeito e ética profissional. Pois temos como missão promover a ética, respeito, a paz, o exercício da cidadania com seus deveres e direitos, levando a democracia a outros valores universais com seriedade. E nós buscamos trabalhar e fomentar parcerias com demais associações, fundações e ONGs em nosso estado e em nosso país que compartilhem os nossos interesses em comum. Então tá, vamos para o que interessa, né? Vânia, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem, Lucilene? Está ouvindo bem? Então tá, primeiramente eu quero agradecer a Lucilene, né? Agradecer a Diene também por esse momento aqui com vocês. É uma troca, né? Na verdade, não tem nada absoluto. A intenção aqui, mesmo sendo algo virtual, a gente possa conversar e trocar ideias, né? E fazer com que a gente reflita. No momento que eu também estava fazendo, aí pensando nessa conversa nossa, muita coisa também veio ao encontro, né, do que eu estava ali refletindo, me fez lembrar muitas coisas, e aí é sobre isso que a gente está falando. Só para fazer aí um adendo na apresentação, esqueci de colocar lá que, atualmente, na verdade, eu estou trabalhando como intérprete de Libras dentro da Casa Legislativa do Distrito Federal, com o deputado Tiago Manzoni. O sinal dele é esse aqui. O sinal da Câmara Legislativa é essa. Aqui é a Câmara Federal. Eu trabalho na Câmara Distrital, que é esse sinal aqui, né? Então tá, gente, a gente vai começar conversando, eu vou pedir aí, tem nos bastidores aí o Nicolas, que está nos ajudando aí na parte da tecnologia, e ele vai aí estar colocando a nossa apresentação. Então, a Lucilene trouxe esse desafio aí, está falando sobre a ética, né? Ética em movimento, reflexões sobre a conduta profissional do tradutor e intérprete de Libras. Pode passar, Nicolas, por favor. E aí, antes da gente entrar na profissão propriamente dita, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho o que é ética, né? Então, existe um campo, na verdade, a ética ela vem da filosofia, né? E aí, existe a ética, existe a moral. Então, a gente vai ver um pouquinho, assim, se a gente for estudar ética, é um campo muito grande para ser estudado, né? Existem correntes, existem várias vertentes aí. Então, eu pincelei algo que vai falar diretamente com a nossa profissão e que a gente vai estar conversando aqui. Então, ética e moral, como eu coloquei ali, parece que elas são iguais, mas, na verdade, elas não são. Mas o que seria ética e o que seria moral? Vamos ver aí o que significa. Pode passar, Nicolas, por favor. Então, moral, ele é o quê? Um conjunto de normas, preceitos e regras de conduta, né? E que ele considera seus aspectos religiosos, políticos e econômicos. Então, aqui, até no finalzinho, coloca assim, que a questão moral, ela pressupõe a ética, ela vem antes. Porque isso também é algo que vai sendo construído
na família, são os valores, né, que você vai aprendendo desde criança. Então, você vai construindo essa questão moral, como está ali um conjunto de normas e preceitos e regras, né? Quando a gente tem na nossa família, é o primeiro núcleo social, ali a gente vai aprendendo algumas normas, né? O que precisa ser feito, vai dando algumas funções, cada um tem as suas funções, os filhos menorzinhos fazem algumas coisas, os maiores a gente já começa a dar outras coisas para fazer, mais complexa. Então, a família é a primeira sociedade. Então, é ali que vai ser construída o caráter, a moral, né, os valores que estão ali naquela família. Pode passar, Nicolas, por favor. Já a ética, ela tem... Eu peguei essa definição aqui, que ela vai ser o quê? Um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação à sociedade, né, aos outros na sociedade em que vive. Então, isso vai falar conosco diretamente agora também, né? É a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Então, a ética, ela tá ligada diretamente ao comportamento, né? E o nosso comportamento, ele também ele vai estar ligado, a gente precisa saber como se comportar em determinados ambientes. Porque, assim como a família ela tem ali as suas regras e valores, quando você vai para a sociedade, você amplia isso, a sociedade ela se organiza dessa forma. Por isso que nós temos leis, nós temos decretos, nós temos aí os códigos de ética, que a gente vai estar vendo isso, né, mais para frente. Então, por quê? Porque a gente precisa ter esse convívio em sociedade. Eu não posso tudo, apesar de hoje... eu quero ter liberdade para fazer tudo que eu quiser. Você pode ter liberdade para fazer tudo que você quiser a partir do momento que você esbarra no outro indivíduo. Então, é esse limite do esbarrar no outro indivíduo que a gente precisa ali ter uma certa... combinados, vamos dizer assim, para que a gente possa conviver, mesmo não aceitando muito bem, né? Não fazendo o que o outro faz, nem o outro fazendo o que eu faça, mas há ali um meio termo que a gente vai combinar para que naquela situação, naquele ambiente, a gente possa estar convivendo da melhor forma possível. Tá bom? Pode passar. Nicolas, por favor. E aí eu fiz o quadrinho, né, fazendo esse contraponto. Então, a ética, ela trata de respeito, virtudes e valores que devemos cultivar ao longo da vida. Já a moral, ela trata de virtudes e valores propriamente dito. São os meus valores. Aquilo que eu tenho de mais caro para a minha vida. A ética, ela diz respeito à consciência das nossas obrigações morais. Ou seja, eu tenho consciência de que eu tenho deveres, né, e direitos, mas o outro também tem deveres e direitos. Já a moral, ela é o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. Ou seja, aquilo que se refere a mim, é aquilo que eu tenho, né, das minhas concepções. E, por último, ali a ética nos conduz nos caminhos que devemos percorrer com correção, nos problemas morais práticos. Ela vai nos ajudar, a ética ela vai nos ajudar a ter essa... a corrigir, assim, quando a gente chega no ambiente não tem nada. Você tem ali, você institui regras, você institui algumas condições para entrar naquele ambiente, e essas regras elas vão nos ajudar a corrigir desvios dessa regra. Então, e isso é tudo, né, combinado, como que vai ser feito, como que vai ser estabelecido. Já a moral, ela se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então, as minhas atitudes. Então, a moral, ela está muito... o indivíduo
sou eu como Vânia, aquilo que eu tenho de valores, aquilo que eu tenho de mais caro na minha vida, aquilo que eu aprendi da minha família, que vem da minha família, o que eu aprendi dentro de casa, né? Por que eu não vou roubar? Por que eu não vou pegar o que é do outro coleguinha? Por que eu não vou tomar... Então, é a minha moral, são os meus valores. Já a ética, ela também tem essa questão. Eu não vou roubar, por quê? Porque existe um combinado social que vai estar ali me dizendo que se eu praticar algum furto, alguma coisa, eu vou ter que pagar por aquilo dali. Por favor, Nicolas, a próxima. Então, a ética é um mecanismo de regulação das relações sociais. Isso é muito importante, gente, a gente saber isso, tá? O objetivo de garantir a coesão social e harmonizar interesses individuais e coletivos. Ou seja, é a minha moral, quando eu entro nessa questão, eu tenho um interesse pessoal e o meu colega tem outro interesse pessoal. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Entra a ética com as regulações e as relações sociais para mediar isso naquele momento em que estamos ali naquele ambiente. Pode passar, Nicolas, por favor. Então, eu coloquei bom senso sempre. Né? A gente precisa ter bom senso em tudo que a gente vai fazer. A gente precisa pensar sempre que o que eu vou fazer em relação ao outro e em relação a mim mesmo. Então, a gente precisa... e assim, isso a gente vai adquirindo com o tempo também, né, gente? Com a nossa vivência, com a nossa prática, dentro de casa, no trabalho, na rua. Então, eu preciso ter bom senso para saber se a minha prática está prejudicando o outro ou não, e se está prejudicando a mim também. Né? Se a minha atitude, com a minha atitude, qual é o resultado que eu vou ter, dependendo da atitude que eu tomar. Então, vamos lá. Próxima, Nicolas, por favor. E aí, ó, um resumo, né, do que seria um bom senso é a faculdade natural de julgar de maneira correta e equilibrada. A gente não deve julgar os outros. Então, isso é uma grande falácia. Na verdade, o tempo todo você está julgando. Você é um ser que pensa. Nós julgamos, sim. O problema é quando esse julgamento fere o outro. Entendeu? A gente não pode julgar a ponto de que esse julgamento seja uma acusação que vá ferir o outro, que vá... lembra do limite ali da ética, né? E da moral? Do indivíduo, ética e o outro indivíduo. Então, eu estou do lado de cá, olhando o outro do lado de lá, e eu estou fazendo julgamento daquilo que eu estou vendo ou vivenciando, mas eu não posso ultrapassar a ponto de querer julgar essa pessoa num nível que vá ferir essa pessoa, que vá desmerecer essa pessoa, que vá diminuir essa pessoa, enfim, nesses termos. Então, a gente julga de uma forma... Até assim, quando a gente julga, a gente está olhando para o outro assim, poxa, será que aquilo que ele está fazendo está correto ou não, dentro daquilo que ele tem como os valores? Né? Então, assim, a gente vive nesse ambiente assim. E é o bom senso que nos dá isso, o bom senso que vai fazer a gente ter as escolhas mais corretas possíveis. E o bom senso é a capacidade ou aptidão. E ele nos ajuda a resolver problemas conforme o senso comum. Então, essas três coisas que a gente falou, a moral, né, a ética e o bom senso, elas precisam andar juntas. No nosso convívio social, nós precisamos disso para poder ter equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas ações e na resolução de problemas. Tá bom? Pode passar, Nicolas, por favor.
Então, eu trouxe um versículo bíblico que eu acho que, quando eu bati o olho hoje, vi e falei assim, é isso mesmo. Eu posso qualquer coisa, mas me convém fazer? É o bom senso. Então, eu posso qualquer coisa, mas é conveniente eu fazer aquilo ou não? E aí entra o bom senso que vai dar vai me dar essa capacidade de discernimento e de fazer a escolha certa. Pode passar, Nicolas, por favor. E aí a gente vai entrar no código de conduta ética para os tios. E aí a gente vai ver até essa questão de por que não é código de ética e está ali como código de conduta. Essa frase não é minha, tá? Depois a gente vai ver, do professor Varley Santos. E eu vendo uma das palestras dele falando sobre essa questão, e eu achei muito pertinente, eu estou tomando emprestado essa questão do código de conduta ética para os tios. E aí a gente agora vai ver um pouquinho de como foi construída, né, essa questão, como é que surge essa questão do código de ética para os tios? O que fala o código de ética? Porque a gente segue ou não, então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E aí eu faço uma provocação aqui, que enquanto isso a gente vai pensando quais foram os fatos que ocorreram conosco, que está ligado a essa nossa conversa aqui hoje. Ou uma atitude que nós tenhamos tido, ou algo que alguém fez e que você lembre agora, você fala assim, caramba, aquilo ali foi uma falta de ética, aquilo ali foi uma falta de conduta. Enfim, vocês vão pensando aí, tá bom? Pode passar, Nicolas, por favor. E aí a definição que eu estava falando para vocês, né? Os códigos de ética são documentos norteadores de condutas ideais para o bom funcionamento da atuação profissional. Então, por isso que é um código de conduta. Né? Os nossos códigos, que a gente fala código de ética, são códigos de conduta. Eles vão nortear o nosso desempenho, como que a gente vai se comportar em determinadas situações ou lugares, enfim. E aí, nós vamos ver que, historicamente, né, tiveram alguns, geralmente, hoje nós temos aí a FEBRAPIL, né, que eu até cito ela aqui, que tem um código que a maioria hoje utiliza, nós temos a lei que fala alguma coisa, mas se vocês forem ver, as associações geralmente também têm o seu código de ética, porque também, como está relacionado ao local, às vezes alguma coisa que acontece em determinada região não acontece em outra. Então, isso vai dar... por isso que o código de ética daquela associação pode ter alguma diferenciação de uma para outra. Por favor, Nicolas. E aí, hoje eu trabalhando lá e fazendo os slides, apareceu esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente refletir. E aí a gente vai continuar conversando depois. Eu vou pedir o Nicolas para colocar o vídeo, e aí depois a gente volta. Na sala do café dos senadores, na tribuna de honra, na tribuna de imprensa, pessoas em traje de passeio completo, no caso paletó, gravata, ou vestimenta equivalente, uniforme militar, fardamento profissional ou trajes típicos alusivos à temática da sessão, quando for o caso. Então, obviamente, que eu peço a todos que na próxima sessão em diante nós possamos observar esse procedimento. Deputada Duda, por favor. Então, falhou um pouquinho ali para entrar no início, mas não tem problema. O mais importante é a fala.
o que aconteceu? Hoje foi instaurada, né, a CPMI lá na Câmara dos Deputados Federal, e aí, como é misto, aí tinha senadores e tinha os deputados, um falando, outro falando, e chegou um deputado federal. Só que esse deputado federal, primeiro que ele chegou falando em cima da fala de um outro deputado. E ele chegou lá de camiseta, calça jeans, se eu não me engano, e tênis. E aí surgiu esse bafafá, que o pessoal começou a falar que primeiro ele foi mal educado de ter cortado a fala, ele nem estava à mesa, sentado lá junto com os outros deputados, e apesar dele ser deputado, ele não estava vestido adequadamente para aquele ambiente. E aí o presidente da mesa pegou lá a norma e aí o que aconteceu? Ele pegou essa norma e leu. E falou assim, hoje nós vamos abrir um precedente, mas para as próximas reuniões não haverá. Então, assim, você vê que o ambiente, o espaço que eles ali estão, existe um documento norteador que mostra como se deve se vestir para estar naquele ambiente. E eu achei isso muito interessante, eu quis trazer para a gente refletir sobre isso, e é o que a gente vai estar conversando aí durante esse nosso bate-papo. Pode passar, Nicolas. Então, a FENES, ela vem aí com um código de ética dela, desde 1992, e aí nós vamos ver algumas coisinhas que a gente pincelou aí desse código de ética da FENES. Pode passar, Nicolas. Nós temos aí esse livro, né, que é bem conhecido por muitos, né, que foi publicado pelo MEC, inclusive, né? Então, aí são uma das primeiras... É o primeiro código de ética que nós, como intérpretes, começamos ali realmente a conversar sobre isso. E aí, quem fez... Na verdade, né, o Ricardo Sander, ele fez a tradução e o nosso primeiro código de ética veio de uma cópia, né, de uma tradução dos Estados Unidos. Tá? Então, foi uma adaptação que foi feita nesse período aí, no ano de 1992. Pode passar, por favor. Isso. E aí, lá vai dizer o seguinte: o código de ética é um instrumento que orienta. Aí ele vai orientar o quê? Nessas interações, o intérprete tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Então, ética deve estar na essência desse profissional. Aqui, a orientação que aqui traz é na questão da tradução e interpretação propriamente dita. Então, assim, a ética do profissional quando aceita determinados trabalhos. Por exemplo, se você não tem, o intérprete não tem afinidade com determinadas áreas, eu aconselho a não aceitar os trabalhos somente por dinheiro. Porque o trabalho que nós fazemos é algo muito sensível. Né? A gente está lidando com o outro, com informações que são passadas para outra pessoa. E isso é muito sério. Por exemplo, eu não tenho muita afinidade, eu nunca trabalhei no ambiente de júri, por exemplo. Então, como é que se comporta naquele lugar? Eu não sei. Eu teria que ver com colegas, né? No Sul, nós temos a Lucilene, se não me engano, que ela é intérprete, ela é advogada, ela dá cursos referente a isso, né? Então, assim, se eu quero entrar nessa área, o mínimo que eu quero fazer é me preparar para poder saber como eu transito no ambiente, como eu me visto naquele ambiente, e quais são os termos daquele ambiente.
Como que eu lido na situação do surdo com relação a um juiz, a um advogado? Isso tudo é importante saber. Então, se você aceita só pelo dinheiro e chega lá e faz qualquer coisa, está quebrando uma norma que está aqui, né? Lá em 1992. É preciso ter veracidade e fidelidade das informações. Outra questão, como eu trabalho no ambiente político, também não, se você vai se ferir trabalhando para alguém, interpretando alguém que fere, aí voltamos lá, né? A sua moral, os seus valores, aquilo que você entende que é certo ou errado, se isso te fere, é melhor você não ir do que você chegar lá e fazer uma má interpretação que na tua cara está demonstrando que você não está concordando com nada que está sendo falado. Ou infelizmente, a gente depara com alguns profissionais que omitem falas ou acrescentam coisas que a pessoa não falou. Aí eu não sei se é uma questão mesmo ideológica ou não. Não faça isso. Isso, aí, voltando, né? Moral, ética, bom senso. Então, assim, gente, nem tudo na vida é só o dinheiro. Ou então, assim, eu preciso desse dinheiro, eu sou um bom profissional, eu vou lá, mas eu vou dar conta como profissional. Então, você chegue lá como profissional e faça o que você tem que fazer com o melhor que você puder fazer das competências que você domina. Né? Porque, senão, isso é muito sério. A gente está passando para o outro e a gente ali, a gente sabe, a gente estuda essa questão da neutralidade do intérprete, mas está passando por a gente. Então, se isso realmente for te ferir demais, então é melhor que você não faça. Pega um outro trabalho, arruma uma outra coisa. Né? Então, aqui está ligado muito a isso, a questão na hora do fazer, né? Do traduzir, do estar trabalhando em determinadas áreas. Então, assim, competência para determinada área, e a outra, essa questão moral, se você aceita ou não fazer. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. E aí ele traz ali no capítulo 1, né, que o intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral. Aí vem muito essa questão da moral, dos valores, né, honesto, guardar informações confidenciais. Isso aqui é muito importante, né? Porque é aquela coisa assim, o amigo do meu amigo. Eu vi determinada situação, eu falei com meu amigo, e o amigo tem outro amigo que vai contar. Então, a gente tem que ter muita... saber, né? Guardar as informações confidenciais, não sair por aí falando o que aconteceu, deixou de acontecer, sem que a pessoa autorize. Né? E mesmo quando autoriza, você tem que ver se aquilo vai te prejudicar de alguma forma depois. Fulano falou, então tem essas coisas tudo que a gente precisa ter muito cuidado. Né? Ele deve interpretar fielmente e ele deve lembrar dos limites da sua função e não ir além da sua responsabilidade. Então, isso faz parte também de conhecer o seu profissionalismo. Tem coisas que a gente fala assim, até aqui só cabe a mim, daqui para lá já não sou mais eu. Então, assim, e como é que a gente sabe disso tudo? A gente vai sabendo isso tudo, primeiro, conversando com colegas, é importante a gente estar nos ambientes. Se tem outras pessoas que já transitam em determinados lugares que você não tem muita experiência, conversa com o colega, como é que você faz ali, o que você tem que fazer, até onde você pode ir, até onde você não pode. Então, assim, nós como profissionais, além da questão linguística que a gente tem que buscar, a nossa formação continuada, existe também essa questão. E isso tudo vai nos dar bagagem para saber como que a gente deve se comportar e até onde você pode ou não ir. E aí ele bota ali, deve adotar uma conduta adequada de se vestir, não chamando atenção indevida sobre si mesmo. Isso aqui é assim, todo mundo fala isso, né? Porque o intérprete, ele tem que ser uma sombra do orador. Nada mais. Uma sombra do orador. A gente tem que estar ali
obviamente que o nosso trabalho ele é muito explícito, ele é muito visual. E é uma profissão nova, então todo lugar que a gente chega, as pessoas não tiveram contato mais de perto antes. Quando a pessoa vê presencialmente, aquilo chama atenção, né? Então, a gente sabe também que tem alguns problemas com lugares que a gente vai interpretar. Por exemplo, o pessoal que trabalha muito na área do teatro, o diretor não quer que fique ali porque chama atenção, ou o ator não quer que fique ali porque também está tirando a atenção dele, está indo para o intérprete. Então, assim, há um longo caminho ainda para a gente poder estar delimitando o nosso espaço e mostrando, não, eu não estou aparecendo, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, né? Mas a gente também tem que saber que nós temos, aí é o limite. Qual é o meu limite? Tá? Até onde que eu vou e até onde o outro vai. Bom senso, né? Foi falado antes. Pode passar. Nicolas, por favor. E aí a gente dá um salto aí, vai para a lei dos intérpretes, né? A lei 12.319, em 2010. Pode passar, né, Nicolas, por favor. E aí, lá no seu artigo 7º, ele vai falar que o intérprete ele deve ser honesto, deve ser discreto. Gente, isso aqui parece que é óbvio, né? A gente fala assim, é óbvio, mas é óbvio para a sua moral, para os seus valores. Mas eu vou te dizer, eu já tive notícias de intérpretes que ficou com o dinheiro do surdo, que recebia o dinheiro do surdo e enganava o surdo. E aí? Né? Então, voltando, vou estar sempre remetendo o quê? Moral, ética e bom senso. Se a pessoa não tem moral, não tem caráter, ela vai ter ética? Ou o bom senso dela? Nenhum. Então, assim, a gente trabalha como seres humanos. Nós trabalhamos com pessoas. Então, a gente tem que ter habilidade, tem que ter o mínimo de responsabilidade, saber que o que você vai fazer, você vai estar ajudando, prejudicando o outro. Né? Então, precisamos refletir sobre isso. Então, por isso que a gente tem que colocar, olha só, a gente tem que colocar num código de ética, numa lei, que você tem que ser honesto. Olha o absurdo que é isso. Né? Mas e aí fala ali também, pela postura e condutas adequadas ao ambiente que frequentar. Gente, isso aqui é muito importante. A gente tem que saber o ambiente que está. Né? É o exemplo que a gente dá. Você não vai de biquíni para um júri. E você não vai de terno ou de um longo para a praia. Por quê? Na praia você até pode, né? Porque não tem nada que proíba, a praia é livre, é aberta. Então, teoricamente, você poderia ir. Mas por que você não vai? Porque não é adequado. Não combina com aquele ambiente. Não dá. Num júri, você jamais vai entrar com roupas inadequadas. Foi igual o vídeo que eu passei anteriormente, lá da Câmara dos Deputados Federais. Existe uma norma para você entrar. Se você for num quartel, a minha avó, ela ficou no quartel do Exército, no Rio, e quando a gente chega lá, tem um mural no Hospital do Exército enorme, já assim, de cara. Não pode entrar de mini saia, não pode entrar de chinelo, não pode, um monte de... Não pode. Então, você tem uma vestimenta para você entrar naquele ambiente. Eu não concordo. É assim. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que saber como se portar, como falar, como se vestir, como estar de aparência. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. A gente não pode negligenciar isso. A gente não pode deixar isso de lado. O que você mostra,
a sua roupa, o modo que você se coloca, fala muito sobre você, fala muito sobre mim. Porque quando a gente chega no ambiente, a gente não vai conhecer, às vezes, as pessoas que estão ali. Então, a pessoa vai te olhar e a primeira impressão é que fica mesmo. Né? Então, assim, há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que era uma contratante e ela falou assim, essa intérprete aqui, ó, aí me perguntou, você conhece ela? Eu conheço, tem boa postura para o ambiente, se veste adequadamente para o ambiente, a língua de sinais dela é muito boa, conheço sim. Aí ela falou assim, pois é, ela estava no local e assim, ela falou, eu não sei língua de sinais, mas dava para perceber pela segurança dela, a fluência dela, a maneira que ela estava, que ela estava dando conta do trabalho. E aí, quando chegou o colega dela, que eu olhei, a contratante, tá, gente? Tá falando assim, a pessoa chegou toda amarrotada, e o negócio ia ser transmitido, gente, num ambiente formal. Ela falou assim, ele estava todo amassado com a blusa para fora da calça, e assim, toda esculhambada, cabelo todo esculhambado. Aí eu olhei para ele e falei assim, você que é o intérprete? Aí ele ficou sem graça, né? Ele percebeu. Ele, porque eu fui chamado de última hora. Então, assim, aí será que vai ser chamado de novo depois? Será que depois, lá nos bastidores, falar assim, esse fulano aqui não manda mais não, tá? Porque não dá. Então, a gente tem que ter cuidado com o cabelo, sabe? Com a aparência. Não estou falando de nada assim, caro, ficar na gastança, mas ter um mínimo de apresentação. E para cada ambiente, você vai se colocar, se vestir da maneira que o ambiente precisa, né? Que seja. Pode passar, Nicolas. Pode ir para o próximo, Nicolas, por favor. E aí a gente já chega na FEBAPIOS em 2014, né? Pode passar. E aí o discurso, vocês vão vendo que é a mesma coisa, aí já entra os guia intérpretes e tal. Então, assim, manter o respeito com todos envolvidos no serviço. Respeitar o coleguinha, né? Voltando. Moral, ética, minha moral, a moral do outro, e a ética entra aí para mediar aquela situação. Então, assim, se eu estou trabalhando em dupla, nós precisamos ter o respeito com o colega. A gente precisa estar ali, naquele local. A gente precisa estar com aquela pessoa ali, né? Se a pessoa falar assim, não, tranquilo, até 20 minutos ali, pode ficar tranquilo, não tem problema não, eu dou conta aqui. Só fica de olho em mim, assim, qualquer coisa eu precisar, você me ajuda. Mas tem gente que precisa que você dê. Tem ambientes também que precisam que você dê mais atenção, porque por causa de termos, por causa de algumas frases, algo que acontece e o intérprete que está lá não está prestando atenção. Então, tem que haver um respeito com a pessoa. O seu colega de trabalho. É o mínimo que a gente precisa ter, é respeito pelo outro. Né? Então, assim, mostrar assim, tô aqui, precisar de qualquer coisa, tô aqui, nós estamos juntos e assim vai. Bom, a Maite está perguntando aqui, quando o discurso é algo que você não concorda, como proceder? Então, Maite, vou te falar, eu vim do ambiente, eu sempre trabalho, eu gosto, o que eu gosto de fazer mesmo é trabalhar assim, em ambientes assim eu gosto muito de trabalhar na área cultural, teatro, eu já fiz bastante teatro. Eu gosto de trabalhar com palestras, é algo que eu me sinto bem confortável fazendo. Então, assim, o que eu fazia sempre? Né? Moral, valores e tal. Quando eu pegava um trabalho para fazer, eu sempre procurava saber o que era antes. Vai falar sobre o quê, o que é, onde é que é.
E aí, dependendo do trabalho, eu aceitava ou não. Mas já aconteceu de eu ir para alguns eventos, na verdade, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes só, tá? Que eu cheguei lá e achei que era uma coisa, quando cheguei lá era outra. E aí, você é o profissional. Você é o profissional. Né? O surdo precisa receber o que os ouvintes estão recebendo. Na mesma intensidade, na mesma tonalidade, no mesmo gesto. O surdo tem direito a isso. E eu, como profissional, preciso passar isso para o surdo. E aí eu vou falar para você. Eu sou cristã. Eu sou evangélica e eu venho desse chão há muito tempo. Eu entrei nessa área por causa dos surdos da igreja. E aí você fala, você vai para um ambiente e o cara está xingando palavrão. Eu tenho que traduzir o palavrão da pessoa, porque ali não é a Vânia. Ali é a pessoa que está falando. Se eu não traduzo isso para o surdo, eu estou tirando o direito dele de saber que aquela pessoa está xingando um monte de palavrão. Então, assim, eu não tenho direito de medir o que eu tenho ou não que passar para o surdo. Eu não tenho direito de fazer isso. De colocar e tirar informação que me convém. Porque se os ouvintes estão ouvindo tudo que está falando, é bobagem, trocou a frase, trocou o ano, falou palavrão, falou não sei o quê, o ouvinte não está ouvindo. Por que o surdo não pode saber? Então, eticamente, profissionalmente, eu passo o que tem que passar com a maior naturalidade, mesmo que aqui dentro esteja aflita, mas aqui fora eu preciso passar conforme o orador, conforme a pessoa que está na palestra, seja lá onde você estiver. Tá? E aí eu vou falar aqui o tema, manter a cooperação mútua, o apoio moral e a solidariedade. Aí é isso que eu estou falando. Há necessidade de ter isso. É preciso ter isso o tempo todo. Pode passar, Nicolas. E aí, algumas coisas que a gente precisa saber, né? Da opinião pessoal, a não ser que se pergunte, executar qualquer ato que caracterize ocorrência desleal, né? Usar informações confidenciais traduzidas ou interpretadas para benefício próprio. Isso faz parte, né? Daquela questão da ética dos valores do dia a dia, que a gente tem que saber medir o que pode ou não ser utilizado como profissional. Pode passar. E aí, lembra que eu falei que a gente colocou lá da conduta, um código de conduta ética, né? Aqui a gente vai ver isso, porque a legislação municipal, estadual, federal prevalecerá a lei hierarquicamente superior. Ela sempre vai ser superior ao seu código de ética, tá? Ao código de conduta que tenha dentro das associações, seja lá que for. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. E aí, a lei 16 vai falar sobre serviço voluntário, tem algumas normas também, tem uma lei quanto a isso. Quem tiver curiosidade depois, pode passar, Nicolas, por favor. E aí a gente fica pensando, né? Falta de ética, falta de bom senso ou de profissionalismo? O que acontece? Determinadas situações que a gente passa, que a gente vê, ou que nós mesmos. Quem nunca faltou com alguma ética? Faltou com teve algum deslize? Eu mesmo já tive, né? E assim, quem está de fora não está sabendo o que está acontecendo. Mas já aconteceu comigo algumas coisas que a gente pensa depois como é que pode resolver. E assim a gente vai. O importante é a gente ter essa consciência de onde errou e tentar acertar na próxima vez, né?
E aí eu vou mostrar para vocês qual foi o meu deslize. Pode passar aí. Vamos ver se a gente consegue entrar com ele. A internet está um pouquinho lenta. Talvez vocês não vá perceber. Mas eu estou chupando chiclete. Esse corte desse vídeo não fui eu que fiz. Esse corte desse vídeo chegou para mim por outras vias, porque isso foi um bafafá danado. Foi um assunto polêmico que teve na época. Estava a secretária Priscila Gaspar, né, na Secretaria de Direitos Humanos, e ela fez várias palestras lá, e essa daí era uma que era bastante polêmica, o tema. Só que, assim, eu não tinha ido, na verdade, para interpretar nesse evento. Eu fui para acompanhar a diretora surda, que na época eu estava no MEC, e eu só falei assim, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. E eu tenho o hábito de chupar chiclete mesmo. E eu falei, se precisar de mim, pode me chamar. Eu sentei. Quando eu sentei na cadeira, a pessoa que estava lá na frente me chamou. Então, eu não tive tempo nem de cuspir. O chiclete, eu olhava para o lado, não tinha o que fazer. E no início do vídeo, que aí não conseguiu, eu tento fazer assim para alguém, para ver se eu conseguia pelo menos jogar. Ninguém olhou para mim. Ainda eu botei a mão no meu bolso, que eu estava com um terno. Eu falei, eu pensando, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu pensando assim, se eu colocar esse chiclete aqui, depois eu não vou conseguir tirar isso nunca mais daqui. Falei, quer saber? Vou deixar o chiclete aqui no canto da boca e vamos. Só que quando aparece logo no início do vídeo, eu tô mascando o chiclete e aí depois eu boto o chiclete no canto da boca. Só que de vez em quando ele escorregava, né? Então, gente, vocês não sabem a dor de cabeça que isso me deu. E aí, de manhã cedo, eu acordo com um monte de mensagem no meu celular. Aí, uma surda amiga minha lá do Rio falou, Vânia, olha, o pessoal tá falando. Eu falei assim, olha, aconteceu isso. Eu não tenho como voltar atrás. Foi um incidente. Se as pessoas ficarem te importunando, perguntando, falando, você fala para elas o que aconteceu. Se elas quiserem entender, tudo bem. Se não quiser entender também, tudo bem. E vamos tocar para frente, porque não tem mais o que fazer. Então, assim, realmente, chupar chiclete, você mascar chiclete, isso vai atrapalhar a sua, né, o seu desempenho ali. Não é legal. Então, eu compreendo, mas foi algo que aconteceu. Pode passar, Nicolas. E aí, agora eu trouxe aqui, a gente já está finalizando, eu trouxe aqui alguns ambientes para a gente estar refletindo. Gente, eu não vou aqui, eu não estou de maneira nenhuma aqui fazendo avaliação de tradução nem nada disso. A gente está falando, aqui nesse momento aqui, eu estou falando de ambientes, tá? Ambientes. Então, aqui, a gente tem aqui, recentemente, a posse do presidente Lula, que tiveram os intérpretes. Eu queria que vocês vissem que na posse dele, no momento que ele está ali no parlatório, né, os intérpretes estão de terno, né? Por quê? Porque o momento requer aquilo. Acima de vermelho é um outro momento da posse do presidente Lula, que acontece um mega show ali na esplanada, e o intérprete ele está vestido dessa forma. Ah, Vânia, está certo ou errado? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, é um show. Requer estar de terno? Requer estar todo de preto? Todo de preto também é necessário? Eu acredito que não. Então, assim, o contratante provavelmente aceitou essa proposta e ele estava ali e atingiu o objetivo dele. Aí eu trouxe aqui na posse do presidente Bolsonaro, né? E aí os 3 momentos principais ali da posse nessa questão da língua de sinais, que é a primeira intérprete ali também de terninho,
como está precisando ali um momento. A intérprete Adriana está fazendo a voz da primeira-dama naquele momento, você vê que ela está vestida ali também de uma maneira para o momento. E abaixo tem o surdo, o Sandro, né, que fez o hino nacional, você vê que ele também está de terno, é o que pede a situação. Ao lado, a gente vai ver ali a surda que traduziu no show da Rihanna, né? Ela está ali com pretinho também. Agora, uma coisa que me chamou a atenção dela foi o tamanho da unha dela, que muitos surdos reclamam, tem gente que fala, não pode ter unha grande, mas a unha dessa menina é uma coisa gigantesca. E eu até na época eu coloquei assim, uma provocação no meu Instagram, falando assim, ninguém falou da unha da menina. E do brinco dela, que era enorme, que balançava enquanto ela interpretava. Aí eu falei assim, será que é porque ela é surda? Ou porque é por causa do ambiente ali também que permite isso? E aí foi só uma provocação também, nada... Só para a gente refletir para onde a gente está indo como profissional, o que é permitido ou não, e qual ambiente se deve vestir de maneira... Enfim, qual maneira se deve vestir. Aqui embaixo, sem expor também a menina nem nada, porque eu nem conheço tudo, mas a questão da vestimenta, porque aqui era um ambiente de governo, que a moça está vestida de preto, ok, mas de alcinha aparecendo sutiã. Então, assim, gente, não dá. Realmente não tem como a gente se portar num ambiente desse muito formal e se apresentar dessa forma, tá? Pode passar, Nicolas. Tá, vou responder o João. E aí eu trouxe as minhas próprias roupas, né, o meu próprio ambiente. Como eu falei, eu trabalhava muito na área cultural, principalmente lá no Rio de Janeiro, e alguns trabalhos que eu fiz nos ambientes. Então, a gente tem um videoclipe que eu estou fazendo, que está ali embaixo. Então, a roupa que foi pedida, da paleta de cores, daquilo lá, me pediram para estar dessa forma. E como eram cores de contraste com a minha pele, ficou legal. No Rio, eu usava muito desses turbantes assim. Embaixo eu estou no museu, os dois eu estou no museu. Então, assim, o ambiente me permitia ter esse tipo de apresentação, né? Fiz um vídeo para o MEC, que ela conta para mim, então a gente se produziu conforme a história que estava sendo contada, né? Trazendo mais para a realidade, uma coisa mais infantil. Ali com a ministra Damares, vocês podem ver que eu estou com um terninho rosa choque, que faz contraste com a minha pele. Então, assim, se eu usar uma cor muito clara, ela não transparece, né? Mas aí é um ambiente também, que ali era lá no Palácio do Planalto, e exige que a gente esteja vestida dessa forma. E aqui embaixo eu vim de vestido, que é algo que eu quase nem uso, mas o momento também requeria que eu tivesse com um vestido, um terninho, então é tudo o ambiente, a gente precisa observar e saber o que vai vestir, o que não vai vestir. Então, aqui o João está perguntando assim, sobre o vestuário. Sei que sei da neutralidade do tio. Essa conduta também cabe aos professores que trabalham com surdos, não sendo eles intérpretes e professores. Eu acho que no ambiente de sala de aula é muito mais tranquilo, né? Você ter esse tipo de coisa, porque você está na proximidade com os alunos ali, não acho que não tem que ter essa rigidez. O que tem que ter é a observância da roupa, assim. O que a gente tem visto muito? Tanto homem como mulher vestindo calça a vácuo. Apertado demais, que aparece o corpo demais. E dependendo se você trabalha no ensino médio, né, as crianças já estão ali numa certa idade. Gente, surdo também, surdo ou surda, né, já tem ali a sua... Né, já está em ebulição ali as suas emoções e tudo. Então, a gente tem que observar isso também. Evitar roupas muito apertadas, ainda mais no ambiente escolar, né? Eu já vi. Eu já vi uma intérprete, aí era acadêmica, na parte acadêmica. Ela sentava numa cadeira de rodinha, ela rodava pela sala para interpretar, para ir lá mostrar no quadro e voltar. Então, assim, condiz isso? Eu acho que não condiz, né?
Então, acho que sala de aula é mais tranquilo, mas deve-se observar essa questão, as meninas, quando forem abaixar, né, para não ficar aparecendo aqui a parte de dentro da roupa muito apertada, que vai, enfim, mostrar demais o seu corpo, aí eu acho que tem que observar isso. Pode passar, Nicolas, que aí agora é o último slide mesmo. E eu quero deixar esse texto para vocês, e esse texto ele fala muito no meu coração, porque ele foi a epígrafe do meu TCC, que eu falava sobre a questão do intérprete e a valorização do intérprete que vem desse chão que eu chamo, né, da igreja, da valorização dessas pessoas também, porque quem interpreta em igreja sabe o quanto é complexo interpretar ali. As pessoas desvalorizam os intérpretes que estão ali trabalhando voluntariamente, mas a gente tem batido na tecla que o intérprete que faz esse serviço nas igrejas precisam também estudar, precisam também passar para o surdo tudo isso que a gente aprende profissionalmente, o surdo tem esse direito também dentro da igreja. Né? E aí eu coloquei esse texto na minha epígrafe, que eu acho que é o que a gente passa, tanto na igreja como fora dela, na sociedade, que fala assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então, cada vez que a gente interpreta, a Lucirene está ali 1 hora interpretando, ela está numa guerra ali danada, os dedinhos dela ali estão numa batalha intensa para poder passar as informações que estão sendo ditas. E aí eu queria deixar isso para vocês e agradecer. Vamos só esperar, então, a Diene agora voltar. Uhum. Colocar na sala. Pronto, cheguei. Muito obrigada, Vânia. Que fala pertinente. E um assunto que, nossa, bastante coisa, hein? A gente poderia... É um campo muito vasto, né? É um campo muito vasto, até porque a gente atua em vários contextos, né? Contextos bem específicos, bem diferentes. Aí temos a questão do protocolo, a questão da vestimenta, e depois do advento da pandemia, com as lives também, isso trouxe todo um formato diferente para a gente. Deixa eu ver se o pessoal... Adriane, oi. Acho que eu devo ter apagado um slide, porque lá quando fala da lei, a lei dos intérpretes, foi vetado o artigo 8º, porque no artigo 8º ele ia trazer essa oficialização de fiscalização do intérprete de Libras, do que ele tanto da conduta dele profissional, como dessa questão ética enfim, seria legalizado isso. Só que isso foi vetado. Então, por isso que a gente não tem necessariamente, aí eu concordo com o professor o Arley Santos, que ele fala assim: nós não temos códigos de ética. O que nós temos são condutas de ética, códigos de condutas de ética. Por isso que cada lugar vai ter o seu. Porque não tem ninguém que fiscalize. Não tem ninguém acima, não tem um peso de lei que fale assim: é isso, se não for isso, vai ter isso como consequência, entendeu? Então, por isso nós temos que observar a moral, o bom senso e a questão ética. Dissesse tudo. E também até porque eu penso que nós temos essa dificuldade da fiscalização, exatamente porque não tem da onde vir, mas porque a sociedade não conhece o nosso fazer, né? Não conhece o papel do intérprete, muitas vezes. Por isso que a gente sofre o que tu comentou no início. Vai para um teatro e a gente se posiciona: não, mas tu não pode ficar neste lugar, tem que ser outro lugar. Até porque as pessoas não conhecem o nosso fazer, não conhecem
Mas o aí nosso... eu faço uma pergunta inversa. Qual tem sido a nossa conduta, qual tem sido a nossa postura nessas situações? A gente vê muita gente se batendo, mas aí quando você faz uma avaliação, aí é aquela questão do julgamento que está lá. Quando você faz o julgamento, você fala assim, pô, mas também, né? Pô, mas também, como é que vai dar valor para o nosso fazer se a pessoa está se comportando dessa forma? Nós somos, Diane, agentes de acessibilidade. É muito recente aquilo que a gente está fazendo, muito recente. Então, assim, há um longo caminho. E se a gente não fizer isso de uma maneira correta agora, quebrar essas pedras, vai continuar quebrando pedra o resto da vida. Agora, o quão eu estou disposto a quebrar essa pedra de uma maneira ética, com uma boa conduta, com uma questão moral e, né, com bom senso. Porque não adianta. Se a gente não tiver essa postura de profissional, isso nunca vai parar. Concordo contigo, por isso nós pensamos nesse tema, porque a gente precisa dessa construção. A gente já está um pouquinho avançado, mas eu quero apenas que tu faça um pequeno comentário em relação ao assistencialismo. Explico porque eu já vi muitas situações, principalmente no interior do estado, o intérprete de Libras assistencialista, sabe? Ele não parece que não consegue desvincular, não sabe qual é a sua postura profissional e, ao meu ver, além de ser antiético, mas também fere a autonomia do sujeito surdo. Assim, eu sou uma ferrenha defensora do voluntariado, mas esse voluntariado tem que ser muito consciente também. Por exemplo, eu sou voluntária na minha igreja. Eu planto bananeira, nesse ambiente eu faço o meu voluntariado. Fora dali, eu sou profissional. E eu não tenho surdo de estimação. Não tenho surdo de estimação. Eu sou uma profissional. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu vou dar o melhor de mim para aquilo que eu estou fazendo. Mas eu estou ali como profissional. A assistência no sentido de, eu trabalho num lugar que presta assistência, é uma coisa. Agora, eu ficar o tempo todo servindo como cabide para um surdo, não tem como. E aí, sabe como é que melhora isso, Adiane, também? Eu vejo que muito intérprete, ele começa a desenvolver, está indo bem. Depois ele para de estudar, ele para de frequentar certos ambientes, a formação continuada dele para, e a pessoa ela vai ficando para trás. Ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não faz isso de maldade. Mas por quê? Porque ela está naquele ambiente fechado. A gente precisa sair fora da caixinha, precisa ver outras coisas, né? Mesmo lá atrás, quando eu comecei lá na igreja, eu falei assim, gente, eu quero dar o meu melhor. Onde está o melhor? Vou buscar. E não é só aqui. Eu preciso conhecer outros ambientes. Eu preciso transitar em outros ambientes. Então, comecei a transitar no meio acadêmico, quando eu comecei a fazer a minha formação, comecei a transitar nesse meio cultural, palestras, enfim, tendo contato com outras pessoas. Graças a Deus, eu tenho contato com gente de norte a sul do país, né? Por causa do trabalho, por causa da igreja. E aí você conversa com um, você conversa com o outro, o que está sendo feito, como é que está sendo feito, como é que eu quebro isso na região onde é que eu estou. Né? Então, tudo isso é muito importante. Não podemos nos acomodar no local que a gente está. Eu estou no interior. Hoje, o que mais se tem, abre a internet, vai lá para o YouTube, tem muita coisa de formação hoje lá falando. Tem muita gente boa fazendo coisas muito boas, excelentes, e se doando para isso. Então, assim,
Esse assistencialismo, e aí o nosso papel, como eu falei, como nós somos agentes de acessibilidade, a gente precisa levar para o surdo também essa consciência. Porque aí fica essa briga, o ouvinte não gosta de mim, Não é isso. Tem momento, tem coisas que... É aquele negócio do limite. Qual é o meu limite com você surdo aqui? Qual é o meu limite com você surdo aqui? São coisas diferentes. Então, e isso a gente só consegue com maturidade profissional, sabendo o que eu tenho, como eu tenho que me comportar nos lugares que eu estou. Qual o discurso que eu vou usar, qual a palavra que eu vou usar e como é que eu vou me comportar. Concordo contigo. Porque é bem como tu falou, a gente tem que saber o local e a forma do proceder profissional, né? Quando eu falei do intérprete assistencialista, é justamente porque no outro ambiente, no contexto educacional, a gente vê muito isso, a frase que tu falou, né? O surdo de estimação. Primeiro porque o aluno surdo, ele não é teu aluno, ele é aluno daquela instituição e o professor é a referência de educação para ele, a gente é a ponte comunicacional. Mas, Vânia, querida, estamos chegando no fim, até porque a gente quer deixar o povo com gostinho de quero mais. Eu quero que tu deixe as tuas considerações aí para a gente, certo? Te agradecer demais. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu fiz pedagogia, não foi à toa, eu gosto muito de falar. A gente pode conversar aqui hora, a Luciene sabe disso, que a gente pode conversar. Sempre que precisar, estou disponível. Eu fui chamada para fazer isso, eu fui chamada para estar nesse contexto. Eu amo o que eu faço, de verdade. Eu amo pessoas, eu amo compartilhar ideias, eu amo passar o que eu tenho, eu dou mesmo, eu não tenho nessa coisa, eu vou reter. Não, eu quero dar para os outros, até que eu ajudar outras pessoas, né, a melhorar, e foi a satisfação da minha vida. Então, quero agradecer a Lucirene por essa oportunidade, que ela me fez esse contato inicial, agradecer a você também por estar aí fazendo esse trabalho aí, Ediane, tão belo, e eu estou à disposição. Precisar, é só chamar, estamos aí. Muito obrigada, querida. Obrigada pela tua disposição, obrigada por essa fala maravilhosa que nos faz refletir, pensar um assunto que a gente poderia fazer muitas lives, né? Quero agradecer a Lucirene. Tu pegar cada tópico, cada contexto, se formos, então, falar em contexto, uau! Temos bastante assunto pela frente. Agradecer a Lucirene. Cada um tem uma demanda, né? Isso, cada um tem uma demanda. A escola tem outra demanda. Agora, a área política, que é algo mais recente, assim, embora tenha uma trajetória, mas essa força é mais recente. Então, cada um tem a sua peculiaridade, né? Agradecer a Lucirene, que está ali, nesse tempo de tradução sem revezamento, sim. Tá? Obrigada, Lucirene, de coração. Ao pessoal que participando com a gente no YouTube, aos nossos sócios, gratidão mesmo. Isso aqui vai ficar salvo dentro do YouTube. E a Gils agradece imensamente a presença de todos que assistiram, os profissionais, os amigos surdos que estavam conosco agora. Mas eu quero lembrar vocês que aqui na Gils nós temos o propósito de defender os direitos e deveres da profissão, promover e incentivar a união, a socialização e profissionalização da nossa categoria, disseminando conhecimento a nós relevante através de cursos, fóruns, debates e eventos em geral. Nós somos uma associação que visa auxiliar você, profissional ou estudante, tradutor, intérprete de língua de sinais. E como associação, todos são bem-vindos a participar, porque nós acreditamos na liberdade do ser, no respeito à diversidade de opinião e pensamentos, desde que se haja respeito e ética profissional, pois temos como missão promover a ética, respeito, a paz, o exercício da cidadania com seus deveres e direitos, e levando a democracia e outros valores universais com seriedade. Nós buscamos trabalhar e fomentar parcerias com demais associações, fundações e ONGs em nosso estado e em nosso país que compartilham esses interesses em comum.
Lembrando você que já é sócio da Agils, assinar aí o formulário de presença, e você que não é sócio, entre em contato conosco. Vem batalhar com a gente nessa caminhada, nessa construção dessa profissão que é bastante jovem e que a gente precisa, como a Vânia falou, marcar o nosso espaço com clareza, com ética, com bom senso. E agradeço vocês, boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima live.